Capítulo 6. Estalos, estouros e biscoitos. O tom de comando naquela voz faz com que eu me levante da cama com um movimento brusco. Meu coração bate com força. Ouço o sangue correr nas minhas orelhas e praticamente tenho a sensação de que estou acordando no meio de um ataque de pânico dos piores. Só que meu cérebro está totalmente lúcido. E a alternativa que percorre meu corpo tem tudo a ver com urgência, mas nada a ver com medo. Olho rapidamente para Hudson, mas pelo menos desta vez ele está dormindo de verdade. Sua respiração está regular, seus hematomas discretos na bochecha são uma lembrança marcante de tudo o que ele passou nos últimos dias. A maior parte das marcas das suas lutas na prisão já desapareceu, mas vai ser preciso mais do que apenas sangue para apagar a exaustão ao redor dos olhos. Estendo a mão e deslizo um dedo delicado e trêmulo pela face dele. Seus olhos se agitam por um momento e receio que talvez tenha-o acordado, mas ele se vira para o outro lado com um suspiro e volta a adormecer. É uma pena que não vou conseguir fazer a mesma coisa. Uma rápida consulta no meu celular revela que dormi pouco mais de 7 horas, e isso significa que ainda faltam 2 horas até o amanhecer. Quando me levanto da cama, o sol está começando a surgir por cima do pico do Denali. Ainda estamos no meio da noite, mas no Alasca, na primavera, o sol nasce por volta das 4 da manhã. Tons de vermelho e roxo tingem o céu e as montanhas visíveis pelas janelas estreitas do quarto de Hudson. É bonito, sem dúvida, mas a sombra do que parece uma tempestade se aproximando também me causa uma sensação horrível de mau agouro. Como se o céu sangrasse sobre as montanhas e encharcasse o mundo inteiro em arrependimento e medo. Por outro lado, talvez eu esteja simplesmente projetando os meus próprios sentimentos. Deus sabe muito bem que o meu mundo parece estar encharcado de sangue no momento. Penso em voltar para a cama e tentar dormir um pouco mais, mas estou sem cabeça para isso. E como não estou com a menor vontade de vestir as minhas roupas sujas outra vez, preciso ir até meu quarto a fim de pegar uma muda extra antes de sairmos daqui. Meu estômago estremece enquanto subo as escadas e passo pelos corredores estraçalhados de Katmai, lembrando-me da primeira vez em que cheguei à escola, caminhando por esses corredores porque a minha vida inteira havia mudado em um piscar de olhos e eu não conseguia dormir. Parece que estou à beira de outro precipício e que ele se desfaz um pouco mais com cada passo que dou. Muita coisa mudou desde aquela primeira noite. Minha gárgula, Hudson, Jackson, até mesmo a própria academia Katmai. E mesmo assim, ainda tenho a sensação de que determinadas coisas não mudaram nem um pouco. Tipo, a possibilidade, não tão baixa no momento, de que uma dupla de lobos homicidas apareça e queira me jogar de novo na neve. Dizendo a mim mesma que estou agindo de um jeito ridículo, pois Cyrus dificilmente vai mandar os lobos atrás de nós, considerando que já pegou os alunos. Ainda assim vou subindo 2 degraus de cada vez, em busca de chegar ao meu quarto. Se houver uma invasão inimiga, quero poder estar usando calças quando tiver de encará-los. Macy dorme profundamente quando chego ao nosso quarto. Por isso procuro entrar com todo o cuidado. Uso a lanterna do celular para enxergar novamente, amaldiçoando o fato de que, sendo gárgula ou não, não tenho olhos capazes de enxergar no escuro, como os vampiros e os lobos. Deixo a lanterna apontada para baixo, iluminando apenas o bastante para não tropeçar e cair em cima de Macy, enquanto vou até meu guarda-roupa. Pego a minha mochila preta de Katmai e a preencho com algumas coisas de que vou precisar para ficar no quarto de Hudson. Calça e camisas extras, roupas íntimas, a nécessaire com produtos de higiene, um punhado de elásticos para o cabelo e, surpresa, uma caixa de biscoitos de cereja. Se há uma coisa que aprendi nesses últimos 7 meses, convivendo com vampiros em momentos imprevisíveis, é que se eu quiser ter certeza de que não vou sentir fome, é sempre bom levar uns petiscos comigo. Depois de enfiar tudo aquilo na mochila, visto também um moletom com capuz antes de me sentar no chão, alcançando as meias e o meu par de botas favorito. Volto a me levantar e dou uma última olhada ao redor do quarto para me assegurar de que não estou esquecendo nada importante.
Em seguida, lembro-me de duas coisas que não gostaria de deixar para trás de jeito nenhum. Vou até a caixa de joias na minha cômoda, abro a tampa e pego o diamante que Hudson me deu, assim como o colar que ganhei de Jackson. Guardo aqueles 2 tesouros no bolso da frente da mochila, junto do bálsamo labial cor-de-rosa que Macy me deu. Passo a mochila por sobre o ombro e vou até a porta, na ponta dos pés. Quando estou de saída, Macy se espreguiça um pouco e murmura algo enquanto dorme. Fico imóvel, esperando para ver se ela precisa de mim. Mas depois de outro som baixo e dolorido, ela volta a dormir, com aqueles roncos que me acostumei a ouvir nesses últimos meses. O som me faz sentir saudade da época que cheguei a Katmai, antes de toda essa loucura começar, e quando a minha maior preocupação era se minha prima roncava muito alto, e descobri que ela roncava bem alto. Essa sensação faz com que eu fique olhando para Macy e para minha cama, pensando que talvez eu possa aproveitar mais algumas horas de descanso. Afinal de contas, essa pode ser a última chance de aproveitar uma boa noite de sono. Nem me importo em tirar as botas, simplesmente me deito em cima das cobertas, afundo a cabeça no travesseiro e deixo que o ritmo do ronco de Macy me embale até dormir. Não há tempo. A voz na minha cabeça me assusta e acordo outra vez. Dou uma olhada no meu celular. Dormi mais 2 horas. Macy ainda ronca baixo, mas já sei que não vai ser possível eu voltar a dormir. Talvez, se tiver sorte, eu possa voltar de mansinho ao quarto de Hudson sem acordá-lo também. Ainda nem cheguei ao alto da escadaria quando ouço a voz da fera imortal no meu cérebro outra vez. Não há tempo, não há tempo, não há tempo. Não há tempo para quê? Pergunto em algum canto afastado da mente. Está tudo bem com... Paro de falar quando dou a volta no último lance de degraus e encontro a gárgula em forma humana, sentada diante da mesa de xadrez, quebrada ao pé da escadaria, segurando uma das poucas peças que sobreviveram ao ataque. Uma onda de náusea e déjà vu passa por mim quando percebo que a peça que ele está segurando não é ninguém menos do que a própria rainha dos vampiros. Capítulo 7. Como é que é? Atesto o óbvio. Você voltou a ser humano. Ele concorda com um aceno de cabeça enquanto desço com lentidão os últimos degraus que nos separam. Tento entender o que está acontecendo aqui, mas estou perdida. Não faço ideia do que devo dizer à fera imortal. Não faço ideia de como devo tratá-lo. Ele é uma gárgula, a única outra gárgula viva que existe. E isso significa que provavelmente temos algumas características em comum. Mas a verdade é que nunca me senti tão distante de alguém, o que por si só já é muito estranho, considerando que consigo ouvi-lo dentro da minha cabeça. Você está bem? Indago sentando-me na cadeira do outro lado da mesa de xadrez. Preocupado, muito preocupado. Responde ele em voz alta e fico um pouco assustada ao ouvir aquela voz. Bem, ele falou comigo na ilha, mas estou tão acostumada a ouvi-lo dentro da minha cabeça que levo alguns minutos para me ajustar. Concordo com um aceno de cabeça. Sim, eu sei. Ouvi você dizer isso enquanto eu dormia, e aí acordei. Desculpe. Ele parece encabulado. Tenho que ir rápido. Não precisa se desculpar, comento balançando a cabeça. Mas por que precisamos ir rápido? O que está acontecendo? Não tem mais tempo. Não sei se ele está falando sobre nós, sobre si mesmo ou sobre outra pessoa. Espero de coração que esteja dizendo que Cyrus não tem mais tempo, mas duvido que eu tenha tanta sorte assim. Quem não tem mais tempo? Ele não responde, apenas se inclina para a frente em sua cadeira a fim de enfatizar a urgência da mensagem. Não tem mais tempo. Isso não me diz absolutamente nada que eu já não soubesse antes. A gárgula insiste em repetir a mesma frase, não tem mais tempo. E isso está começando a me dar nos nervos, em especial quando penso em todas as circunstâncias diferentes que estão acontecendo e que podem significar que estamos ficando sem tempo. Será que não temos mais tempo para salvar os alunos? Será que Cyrus está voltando para nos pegar? Será que a coroa vai se autodestruir na minha mão? O que não tem mais tempo? Insisto, com a frustração bem evidente na voz. O que vai acontecer? Ele não responde. É claro que não vai responder. Sempre conseguiu me deixar toda alvoroçada somente com avisos vagos.
sem nunca me dar qualquer detalhe para explicar a situação. Desde a primeira vez que entrei nos túneis, passando por aquela árvore esquisita perto da escola e até na cela onde Hudson, Flint e eu ficamos trancafiados na prisão. Com Remy e Calder, ele me deu muitos conselhos, mas nunca me diz exatamente para que servem os conselhos ou o que devo fazer, em vez de me aconselhar a não tomar certas decisões. De certa maneira, isso ajuda, acho, mas definitivamente há outras vezes em que não ajuda nada. Tipo agora, quando ele estende a peça de xadrez da Rainha dos Vampiros para mim. Quer jogar xadrez? Pergunto sem dar muita atenção à peça, que, como percebo agora, é bem parecida com Delilah. Obrigada, mas nem morta. Já fiz isso uma vez e não estou interessada em um repeteco, principalmente considerando que jogar com as peças de vampiros remanescentes envolve pegar o rei dos vampiros também, e não vou chegar perto de Cyrus de jeito nenhum, mesmo que seja simplesmente uma representação dele em mármore. Se quiser, jogo com os dragões. A fera faz um gesto negativo com a cabeça. Você não quer jogar xadrez? Não tem mais tempo. Ele golpeia o ar com a peça da rainha vampira. A rainha dos vampiros não tem mais tempo? Isso não faz com que eu me sinta tão mal, sabia? Desta vez, a gárgula suspira, como se estivesse muito decepcionado por eu não entender o que ele quer de mim. E eu me sinto mal também, mas essa maneira desconjuntada de se comunicar não facilita as coisas. Mesmo assim, quem sou eu para comentar alguma coisa? Se eu passasse 1000 anos acorrentada em uma caverna e criaturas paranormais de todo o planeta viessem tentar me matar regularmente, é provável que minha noção de linguagem e da realidade ficasse bem tênue também. Mas saber disso só deixa as coisas ainda mais difíceis quando tento entender seus conselhos. Afinal, se 1000 anos em isolamento deixaram louco, como vou poder confiar no que ele está tentando me comunicar? Agora é minha vez de suspirar. Essa situação toda vai se tornando um pesadelo cada vez maior. Grace. Ele profere meu nome com tanta urgência e tanta autoridade que volto a prestar atenção nele em um instante. Sim? Cuidado. Tome cuidado. Como se eu precisasse ouvir isso. Eu sei. Estou tomando cuidado. Pode acreditar em mim. Estamos tomando cuidado pra caralho com a corte vampírica. Cyrus. Não. Ele me encara com os olhos estreitados. Em seguida, bate a rainha dos vampiros com tanta força na mesa que tenho a impressão de que a peça vai se desfazer em cacos. Mas isso não acontece. A peça continua inteira e sem sinal algum de dano. Como se isso não fosse um presságio ainda pior. A única coisa que me falta é que Delilah seja tão indestrutível quanto Cyrus parece ser. A rainha? Pergunto estendendo a mão em busca de pegar a peça. Você está me alertando sobre Delilah? Aguardo até que ele solte a peça, posto que conseguiu explicar o que queria. Mas ele continua segurando o mármore frio, mesmo quando envolvo a peça com a mão. É assim que nossos dedos se tocam e é assim que uma eletricidade estranha passa pelo meu corpo, fazendo com que agarre por instinto o cordão de platina da minha gárgula em uma fração de segundo. Mas antes que eu consiga segurá-lo, uma descarga de energia me acerta com tanta força que chega a tirar o fôlego. No começo, tenho a impressão de ser apenas um choque, uma mera descarga de eletricidade quando duas pessoas se tocam. Mas não levei choque algum desde que me transformei em gárgula pela primeira vez por acidente. Faço menção de afastar a mão com uma risada nervosa e tento fazer piada, mas é tarde demais. Ele está se transformando em pedra outra vez. E uma rápida espiada no meu corpo mostra que a mesma coisa está acontecendo comigo. E as nossas mãos de pedra continuam segurando a rainha dos vampiros com firmeza. Capítulo 8. Uma bagunça danada. Conheço essa sensação. É como me transformar em pedra. Só que não. Quando me transformo em gárgula, há uma sensação estranha de formigamento que se inicia nos meus pés. É tão rápida que quase não sinto o formigamento subindo pelas minhas pernas e braços. Ela toma conta do corpo inteiro. Pontadas minúsculas de eletricidade por toda a parte que aguçam os sentidos em vez de entorpecê-los, exacerbando as sensações do meu coração batendo, dos pulmões respirando e do sangue circulando da cabeça aos pés.
aguçando minha mente de modo que eu consiga ver tudo, sentir tudo, conforme o tempo desacelera e as minhas reações se aceleram. O que está acontecendo agora não tem nada a ver com isso. Essa transformação é tão rápida quanto, mas percebo cada célula conforme a eletricidade percorre meu corpo, passando por todas as terminações nervosas, como se agulhas enormes fossem enfiadas na minha carne, em vez de pontadas sutis. Meus pés, pernas, mãos, peito, ombros, a dor é quase insuportável. Quando chega à minha cabeça, abro a boca para gritar de agonia, mas é tarde demais. Meu corpo já é pedra sólida, sufocando o grito no meu peito sob todo o meu peso. Meus sentidos ficam tão sobrecarregados, eu fico tão sobrecarregada que preciso de 1 segundo para recuperar o fôlego e de vários outros segundos para me dar conta do que está acontecendo. Em especial, considerando que não faço a menor ideia do que houve, nem se ainda estou aqui. Prescrutando ao redor, tentando responder pelo menos a uma dessas perguntas, percebo que mal consigo enxergar o que está a 1 metro do meu rosto. Todo o restante está envolto em névoa. No começo, sou acometida pela impressão de que estou sozinha, e o pânico me domina, enquanto 1 milhão de possibilidades diferentes passam pela minha cabeça, como se talvez tudo isso fosse alguma armadilha terrível que Cyrus armou para mim com a ajuda deste homem. Como se talvez ele quisesse que libertássemos a fera imortal desde o início, apenas para me trazer até aqui. Mas quando me viro e noto a gárgula mais velha em sua forma humana a alguns metros de distância, recupero a razão. A fera odeia Cyrus, pelo menos tanto quanto Hudson odeia. O rei dos vampiros o deixou preso em uma caverna por 1000 anos. Ele nunca se tornaria seu aliado, principalmente agora que está livre. Não acredito nisso. E não vou acreditar. É esse pensamento, mais do que qualquer outro, que me faz dar vários passos na direção da gárgula agachada no chão. Quando me aproximo, percebo que ele parece tão chocado quanto eu mesma me sinto. Talvez mais. Seus olhos estão arregalados e a boca entreaberta quando estende a mão para tocar o piso reluzente de pedras sob os nossos pés. Isso é real? Ele sussurra quando anda de um lado para o outro, tocando o chão à sua volta. Eu ia perguntar a mesma coisa. Confesso a ele, observando enquanto um sorriso toma conta daquele rosto preocupado. Com certeza, é a primeira vez que vejo isso acontecer desde que o conheci. É um sorriso incrível que o transforma por inteiro, faz com que ele rejuvenesça, fique mais bonito, mais forte e mais orgulhoso. Uma imagem que ganha força quando ele por fim se levanta. Não é mais a fera imortal abatida, confusa, desconcertada, com quem interagimos desde a primeira vez que fomos até aquela ilha. Não, este homem é alguém inteiramente diferente, altivo, poderoso. Tem mais de 1,90 m, é mais alto do que Hudson e Jackson e também tem ombros mais largos. Seus braços musculosos estão cobertos por uma camisa preta justa, e sobre ela há uma túnica preta e cinza que lhe desce até o meio das coxas. Nas pernas, uma calça justa preta e botas pretas nos pés, e quando desliza a mão pelo veludo fino das roupas, percebo o que atraiu a minha atenção. Esta é a gárgula em seus dias de glória. Antes que Cyrus o atraísse para a caverna e o transformasse na fera imortal. Como se recebesse um soco no peito. Sei quem ele é. Quem ele tem de ser. Este homem bonito e nobre com trajes de 1000 anos de idade não é ninguém menos do que o rei das gárgulas. O verdadeiro dono da coroa que no momento está inscrita na palma da minha mão. De repente, não faço a menor ideia do que devo lhe dizer, ou se deveria fazer uma reverência. Por sorte, ele não parece sofrer do mesmo problema. Quando termina de inspecionar a si mesmo e de analisar a túnica em um detalhe ínfimo, ele observa ao redor mais uma vez. Muito bem, Grace. Elogia ele. Muito bem. Aquelas palavras têm um sotaque forte, mas não consigo identificar sua origem. É um sotaque inglês que soa familiar. Não é britânico como o de Hudson, nem australiano como o de alguns dos meus atores favoritos. E definitivamente não é americano. Mesmo assim, é familiar.
Acho que não posso receber os créditos por nada disso. Pontuo para ele com sinceridade, considerando que não faço ideia de onde estamos ou de como chegamos aqui. De algum modo, o sorriso dele fica ainda maior. Não sabe mesmo onde estamos? Analiso ao redor, à procura de enxergar além da névoa. Mas quase tudo o que fica a mais de meio metro de distância está envolto em mistério. Não faço a menor ideia. É uma pena que as coisas tenham chegado a este ponto. Ele balança a cabeça com um pouco de tristeza. Em seguida, gesticula com o braço e a névoa se desfaz. E, enfim, consigo enxergar o que ela escondia. Seja bem-vinda, minha cara Grace, à corte das gárgulas. Capítulo 9. O Google Tradutor fala a língua das gárgulas? Puta que pariu. Sério mesmo? Puta que pariu. Ele só pode estar zoando com a minha cara. Não podemos estar na corte das gárgulas. Só que, quando olho ao redor e me deparo com um pátio opulento, preciso dar o braço a torcer e acreditar que está dizendo a verdade. O piso é feito de mármore, assim como os pilares de ambos os lados de uma cerca de treliça alta, incrustada com ouros e joias, e o pátio fica bem em frente ao que parece um castelo medieval enorme e muito ornamentado. Faz sentido, considerando que o rei das gárgulas passou mais de 1000 anos aprisionado. De acordo com Flint, a corte dracônica mudou e se adaptou durante os anos, e atualmente está sediada em um dos arranha-céus mais caros de Nova York. Com o seu rei preso e o restante das gárgulas mortas, a corte das gárgulas não teve a mesma oportunidade de evoluir. Devemos estar em algum sonho da mente dele, vivenciando a majestade desta corte, de acordo com o que ele se lembra. Pensar no que a corte das gárgulas poderia ser e em como ela devia ser hoje em dia se não fossem pelas ações de Cyrus me causa uma dor no coração. É bonito. Elogio erguendo os olhos para admirar um castelo que provavelmente tem o dobro do tamanho de Katmai. É tão majestoso que meus dedos até coçam com a vontade de pintá-lo em uma tela. Estamos no pátio, diante da estrutura principal, mas quando olho ao redor para observar o restante, percebo que há muitas outras coisas atrás de mim, assim como na frente. O castelo é cercado por um fosso gigantesco e tem uma grande ponte levadiça de madeira. Uma muralha de pedra enorme circunda todo o terreno, com uns bons 20 metros de altura. Imagino que isso seja porque a maioria das criaturas paranormais é capaz de saltar bem alto. O castelo em si é incrivelmente imponente, construído em pedra com ameias no alto da estrutura principal, além de 4 torres grandes e redondas em cada canto. Há mais janelas de todas as formas e tamanhos que eu esperava, com base no meu conhecimento muito limitado sobre castelos medievais. Mas os vitrais têm um design bem mais rudimentar do que imaginei que tivessem. Por outro lado, nem sei muito bem quando foi que vitrais ganharam popularidade. Talvez esses aí sejam os mais sofisticados que existiam 1000 anos atrás. O resto do castelo parece ser bem elegante. Essa é sua corte? Pergunto ainda girando devagar para conseguir absorver tudo. Você é o rei das gárgulas e construiu tudo isso? Sou. E a construí sim. Meu nome é Alistair, por falar nisso. Responde ele naquela voz suave e culta, tão diferente de qualquer outra coisa que eu tenha ouvido dizer antes. Mas você está enganada com relação a quem essa corte pertence. Ele sorri ao erguer a minha mão, mostrando a tatuagem da coroa. Esta é a sua corte, querida Grace. Não minha, não mais. Meus joelhos fraquejam quando penso a respeito. Quando imaginei construir a corte das gárgulas com o dinheiro que ganhei da abastança, imaginei algo um pouco menor, que não intimidasse tanto. Uma corte mais litorânea, talvez. Um lugar onde uma garota nascida e criada em San Diego se sentisse confortável. Percorro os olhos pela estrutura até chegar ao topo do castelo. Não há nada confortável neste lugar. Tudo que vejo aqui grita opulência e pura intimidação. Mas você é o rei. Argumento em um esforço para ignorar a maneira como a coroa arde na minha palma. Isso tudo pertence a você. Eu era o rei. O sorriso dele parece arrependido, não exatamente triste.
Você governa a corte das gárgulas agora, e isso significa que este castelo, esta corte, são seus para fazer o que desejar. Só de pensar no assunto, meu estômago dolorido se retorce ainda mais. Esse papo de governar está ficando real demais. Mesmo que nós dois sejamos as únicas gárgulas que restam. Se conseguirmos derrotar Cyrus, de repente, fico aterrorizada com a ideia de que realmente vou ter de assumir meu lugar no círculo. Foi por isso que me trouxe até aqui, indago enquanto tento compreender a magnitude dos eventos, para me mostrar o que eu governo? Alistair ri. Desculpe-me se a decepciono, Grace, mas eu não trouxe você até aqui. Foi você quem me trouxe até aqui, e estou muito feliz por você tê-lo feito. Ele para por um momento à procura de olhar ao redor enquanto desliza a mão pelo veludo fino da túnica mais uma vez. É bom poder estar aqui de novo, mesmo que apenas por alguns momentos roubados. Não estou entendendo. O que você quis dizer com eu trouxe você até aqui? Eu nem sabia que este lugar existia. E mesmo assim você nos trouxe até aqui. É impressionante, minha querida, extremamente impressionante, principalmente considerando que você ainda é muito jovem. Ele balança a cabeça com uma expressão de admiração. Você é muito mais poderosa do que imaginei, e olhe que imaginei muitas coisas. Devo parecer tão confusa quanto me sinto, porque Alistair agita a mão diante de nós. Vamos caminhar, sim? E vou tentar responder a todas as suas perguntas. Tenho um monte delas para fazer, aviso durante a caminhada por esse pátio gigantesco e muito antigo, como se estivéssemos simplesmente tomando um chá da tarde, em vez de esperar pela chegada da manhã, quando Cyrus e seu exército vão destruir todas as coisas e pessoas com quem nos importamos. Para começar, como você consegue conversar com tanta facilidade aqui? Em geral, quando conversa comigo, fica óbvio que você precisa fazer um enorme esforço. Ele ergue uma sobrancelha imperiosa quando faço essa pergunta, e logo ergo as mãos para me desculpar. Não quis ofender. Não me ofendi, ele responde, mas seu rosto continua sisudo, com os olhos estreitados. As diferenças que percebo são realmente muito bizarras. Entendo que ele tenha passado 1000 anos trancafiado e que isso tenha tido resultados terríveis. E não digo que ele não era muito assustador como a fera imortal. Com toda certeza era, mas há alguma coisa no Rei das Gárgulas, alguma coisa neste Alistair que é 1 milhão de vezes mais assustadora. Caminhamos em silêncio por vários metros e os saltos das botas de Alistair estalam no mármore polido a cada passo. Começo a achar que ele não vai responder à minha pergunta, apesar de sua promessa. Até que ele continua. Liderar o nosso povo não é fácil. É uma função que traz consigo muitas responsabilidades para com o mundo e para com o nosso povo. Uma delas é estar sempre aberto a eles. Sempre. Ele suspira e respira fundo antes de continuar. As gárgulas foram criadas para serem os pacificadores perfeitos, para trazer o equilíbrio de volta ao mundo dos humanos e dos seres paranormais. Um dos dons que temos para nos ajudar, como tenho certeza de que você já deve ter descoberto a essa altura, é que as gárgulas são capazes de conversar telepaticamente entre si. É assim que coordenamos ataques e patrulhamos áreas. A explicação de Alistair faz todo o sentido, de acordo com a história que a Striga nos contou. Mesmo assim, não consigo impedir que meu coração acelere quando, enfim, começo a aprender mais sobre o que significa ser uma gárgula, com uma gárgula. Ele prossegue. Todos conseguem se comunicar telepaticamente por distâncias curtas. É assim que uma unidade pode agir de maneira coordenada. Há oficiais que conseguem se comunicar por distâncias muito maiores, é claro. E há também a linhagem real. Ele se vira para me fitar nos olhos enquanto explica. A linhagem real consegue falar com todos, qualquer que seja a distância. Eles são o nosso povo e sempre podemos ouvi-los quando precisam de nós. Ao mesmo tempo, é uma dádiva e também um fardo. Certo, em teoria parece ótimo, um rei tão conectado aos seus súditos, a ponto de poderem conversar com ele a qualquer momento e obter sua atenção em um instante. Por outro lado, na prática, fico imaginando se não seria mais trabalhoso ouvir milhares e milhares de vozes a cada minuto do dia, se o rei assim decidir.
E não é possível silenciar as vozes? Pergunto. Ele confirma com um aceno de cabeça. Podemos filtrar conforme a necessidade, mas depois de passar 1 milênio preso na fórmula de gárgula, bem, fui perdendo essa força e o controle no mundo real. Aos poucos perdi a capacidade de silenciar as vozes, assim como de responder a elas. Milhares de vozes falando simultaneamente na minha cabeça o tempo todo, implorando que eu as ajudasse, salvasse, libertasse, chorando de dor e se perguntando por que eu não ia até lá, por que não respondia às suas súplicas. A voz dele fica arrastada. Tantas vozes. Parece horrível, mais do que horrível, com certeza. E é então que penso em outra questão, algo tão inacreditável, tão tentador, que o meu coração começa a bater com mais força no peito. Porque não haveria milhares de pessoas impedindo o monarca de pensar com nitidez se fôssemos as únicas gárgulas remanescentes. Estou a ponto de lhe dirigir esta pergunta, mas ele ergue uma sobrancelha e revela algo que faz meu coração cair dentro do peito, ao mesmo tempo que faz o meu cérebro girar fora de controle. Tenho certeza de que você sabe como é, minha neta. Você deve estar aí inundada com as vozes do exército das gárgulas, não é mesmo? Capítulo 10. Rolam as pedras. Há tanta coisa envolvida naquela frase que nem sei por onde começar. Neta? Exército das gárgulas? Eu deveria estar ouvindo as vozes também? De criaturas que todos acreditam estarem mortas? Só de pensar no assunto tenho a impressão de que vou vomitar. Afinal, o que exatamente devo responder com relação a isso? Como vou conseguir acalmar meu estômago quando ele está em queda livre desde que Alistair pronunciou a palavra neta? Acho que é exatamente por aí que preciso começar. Ter um exército das gárgulas que converse comigo a todo momento. Até mesmo o fato de ter um exército das gárgulas é uma notícia bem relevante para se descobrir de uma hora para outra. Mas para mim, pessoalmente, não é tão grande quanto o elefante de 7 toneladas que o rei das gárgulas, que o meu avô, acabou de trazer para a sala. Neta? Pergunto quase me engasgando com aquela palavra por várias razões diferentes. Para começar, nunca tive avós. Meus pais disseram que os meus avós morreram anos antes de eu nascer. Em segundo lugar, como é que o rei das gárgulas, pode ser o meu avô? Ele passou 1000 anos sozinho, acorrentado em uma caverna. E os meus pais tinham pouco mais de 40 anos quando morreram. Essa linha do tempo não está fazendo sentido. Por outro lado, nada faz sentido agora, incluindo a insistência de Alistair quando alega que fui eu quem nos trouxe à corte das gárgulas. Você não é minha neta imediata, claro, mas definitivamente faz parte da minha linhagem. Há várias figuras ilustres nessa linhagem, se os eventos tiverem ocorrido como imagino, mas o seu poder é inconfundível. Certo. Ser a tatara-neta, ou seja lá quantos tatá existem nessa palavra, dele faz mais sentido. Mas como ele sabe que somos parentes? Não tenho o mesmo nariz aquilino ou os olhos cinzentos que ele tem. Quanto mais penso na postura imperiosa do rei das gárgulas e enquanto ele é altivo, em contraste com a minha sensação habitual de me sentir completamente perdida. Mas a minha pele coça por baixo do moletom amarrotado, à medida que a adrenalina corre pelas minhas veias. Estamos caminhando pela beirada do pátio agora, onde há um anel de canteiros e roseiras, a cada poucos metros. Elas parecem adormecidas, mas quando passamos pela primeira roseira, ela parece ganhar vida. Bem no instante em que meu tataravô se aproxima. É algo incrível de se observar. E pondero se isso é uma extensão dos poderes de terra que estou começando a compreender. Isso me lembra... O que você quis dizer? Indago ao passo que outra roseira volta à vida. Essa aqui é de um tom coral vivo e alegre que me provoca um sorriso, apesar da seriedade da nossa situação. Quando afirmou que o meu poder era inconfundível. Sou o consorte da sua avó há quase 2 milênios. Eu reconheceria o poder dela em qualquer lugar. E você, minha querida, definitivamente tem o mesmo poder dentro de si. Ele pisca o olho. Além disso, você é uma guerreira. Você tem a minha garra.
Não sei muito bem o que pensar disso, considerando que são as minhas batalhas que me escolhem e não o contrário. Não fujo delas, mas também não saio por aí procurando tretas. O fato é que simplesmente parece haver muitas pessoas neste novo mundo que querem me ver morta. E como não quero morrer, lutar é a única opção que me resta. Mas tenho a impressão de que não é a melhor hora para debater instintos de luta. Não quando o meu avô acabou de soltar outra bomba no meu colo. Também tenho uma avó? É claro que você tem uma avó. E ela é uma mulher incrível. Definitivamente é a mais corajosa e a mais teimosa que já conheci. Ele me examina da cabeça aos pés, pelo menos até agora. Ele parece querer dizer mais. Em vez disso, entretanto, para por um instante e seus olhos ficam vazios, como se procurassem alguma coisa, bem profundamente em si mesmo. Conforme o silêncio se prolonga entre nós, não consigo deixar de pensar em suas palavras quando me entregou a coroa e na mulher de quem falou com tanta urgência. Será que estava falando da minha avó? E se estava, como ela pode estar viva se Alistair e eu somos as duas últimas gárgulas que existem? Quero perguntar isso, mas ele escolhe este momento para suspirar de alívio quando seus olhos recuperam o foco. Ela ainda está viva. Eu sabia que estaria, mas como não sabia nada a respeito dela, eu receava que... Alistair faz um gesto negativo com a cabeça, como se quisesse afastar pensamentos sobre os quais não quer conversar. Mas ela está bem e continua viva e ativa. Você deveria ir conversar com ela e talvez possa até me levar junto. Ela já está brava comigo há 1 milênio, mas sei que também sentiu a minha falta e estou com muita saudade dela. Ela está viva? Pergunto com uma empolgação que toma conta de mim, apesar do meu estômago que insiste em se retorcer. A outra gárgula perdida por aí? Achei que fôssemos as únicas. Agora é a vez de Alistair me encarar com expressão incrédula. Em primeiro lugar, sua avó lhe daria uma bela mordida por isso, ou a transformaria em algo muito gosmento se imaginasse que você a confundiria com uma gárgula. Ela me ama, mas definitivamente tem um certo complexo de superioridade em relação a esta coisa de ser feito de pedra. Ele revira os olhos. Por um momento parece ter um ar tão juvenil, tão diferente daquela pobre e torturada fera que lutamos para libertar, que não consigo deixar de rir junto a ele. Mas ele logo volta a ficar sério. Sua avó é minha consorte, o amor da minha vida. Sinto meu coração se partir com o que ele não diz, que está separado da sua consorte há 1000 anos. Penso em Hudson, em como me sinto segura e feliz quando estou nos braços dele. Em seguida, penso no que sentiria se estivesse longe dele. Não por 1 dia ou 2, mas pelo que parece uma eternidade. Dói mais do que imaginei que doeria. Faz com que eu sofra por Alistair e sua consorte, quem quer que seja. Isso acontece antes dele piscar os olhos para tentar espantar as lágrimas, esperando que eu não perceba. Você acha que pode trazê-la até aqui para nós? Só por alguns momentos. Sinto muito a falta dela. Minha voz vacila e eu limpo a garganta, enquanto tento encontrar algo para dizer. Eu adoraria trazê-la até aqui, se soubesse onde fica aqui, onde ela está, ou como consegui trazer nós dois a este lugar que nunca vi antes, que nunca imaginei ainda existir. Eu gostaria muito de fazer isso. Enfim, decido dizer, porque é verdade. Você sabe onde está a sua consorte? Não sei. Imaginei que ela teria lhe contado. Ele para de falar antes de completar a frase, soltando um suspiro pesado. Bem, é uma pena. Eu esperava poder vê-la mais cedo, em vez de mais tarde. Ela aquietou as vozes na minha cabeça quando ninguém mais conseguia fazer isso. Eu esperava que ela pudesse fazer isso de novo, para ajudar vocês a planejar uma estratégia para a batalha que está por vir. Aquelas palavras são outro soco no meu estômago, que já está bem frágil. Ela é a única maneira de fazer com que você silencie as vozes? Pergunto. Por ora, sim. Ele responde com a voz grave. Mesmo que as gárgulas estejam mortas, ainda assim, elas falam com você? Mortas? A expressão no olhar dele é uma mistura de confusão e afronta. Digo, elas se foram, não é?
Mudo rapidamente as palavras, pois a última coisa que quero fazer é ofendê-lo. Mesmo que não estejam mais por aqui? Desta vez ele simplesmente parece ficar perplexo. As gárgulas não foram a lugar algum, querida. Elas estão à nossa volta e nunca param de falar. Agora quem está confusa sou eu. Estão à nossa volta? Como assim? Talvez todos esses anos de isolamento tenham causado mais danos à psique dele do que eu pensava. Elas estão à nossa volta, repete ele agitando um braço como se fosse o mestre de cerimônias de uma exposição paranormal. Ao fazê-lo, ele toca nas enormes portas de madeira do castelo para onde vínhamos andando e as abre, revelando uma área gramada ainda maior. Espalhadas por aquele gramado há dúzias e mais dúzias de gárgulas, e cada uma delas empunha uma espada enorme e um escudo ainda maior.